Não seja insensato. Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre essa questão, porque essa palavra inicial que eu falei, ela, hoje no século XXI, serve tanto para você quanto para mim. Isso significa o quê? Que tanto você como eu não podemos ser insensatos em tempo algum. É preciso ser o contrário de ser insensato, ou seja, temos que ser sábios, prudentes, inteligentes. Temos que ter sensatez em nossa vida. Isso é importante porque a nossa vida tem que ser definida pela nossa prudência, pela nossa sabedoria, pela nossa sensatez. Isso tem que ser algo exemplar, tanto para você como para mim. As pessoas que olharem para nós, elas têm que ver que nós somos pessoas que não são insensatas. Pelo contrário, somos pessoas sensatas. Somos pessoas prudentes, sábias, inteligentes. Isso deve ser demonstrado na prática, dia após dia, tanto por você quanto por mim hoje no século XXI. Então, não há espaço mais para a insensatez em nossas vidas. Aliás, não há espaço para a insensatez na vida de ninguém. Na vida dos mais de 7 bilhões de habitantes que existem hoje sobre a face de toda a Terra. Porque o que eu vou falar aqui hoje é para essas pessoas de forma geral, para a humanidade de forma geral. As pessoas hoje, elas têm que entender que esse negócio de insensatez já é para estar fora da vida dela. Ela não pode cultivar isso, ela não pode se deixar envolver e se enredar pela insensatez. Isso é algo mal, é algo nocivo, é algo que é inconveniente para o ser humano. Todas as pessoas insensatas, infelizmente, elas são maus exemplos. Então, não tem como mais essa insensatez dominar os seres humanos. Ninguém pode ser escravizado pela insensatez. Ninguém pode ser insensato em tempo algum. É preciso cortar esse mal pela raiz. A insensatez é algo que não é bom para nenhum ser humano que esteja vivo hoje no século XXI. É isso que as pessoas têm que entender. A humanidade tem que entender isso. Então, quando a humanidade tiver esse entendimento de que não deve se envolver com a insensatez em tempo algum, não deve deixar a insensatez dominar a sua vida em tempo algum, a sua consciência, o seu modo de pensar, de falar e de agir, não pode ser... o seu modo de pensar, de falar e de agir não pode ser dominado pela insensatez em tempo algum. Então, o objetivo do ser humano é fazer a insensatez morrer e deixar nascer a sabedoria, a prudência, a inteligência, a sensatez de forma geral. Isso sim é algo bom para o ser humano, é algo saudável, é algo que vai contribuir para o aperfeiçoamento do ser humano de forma geral. Então, a humanidade hoje tem que entender isso. A humanidade tem que se deixar guiar pela sensatez, pela sabedoria, pela prudência. Então, isso é importante se dizer. E cabe a cada um de nós entendermos isso. Por quê? Nas Escrituras existem muitos textos falando sobre esse assunto. E eu vou ler alguns deles aqui para o nosso entendimento hoje. Para que possamos entender com a nossa mente que o melhor para as nossas vidas não é ficar com a insensatez, e sim com a sensatez. A sabedoria tem que guiar a nossa vida ao longo de todo o tempo que vivermos. É assim que tem que ser. Isso é que vai revelar a prudência de um ser humano para com o outro. A convivência de pessoas sábias e prudentes vai gerar bons resultados para a humanidade de forma geral. E é isso que tem que ser estimulado, encorajado e incentivado cada vez mais para que as pessoas possam progredir na sabedoria, na prudência, cada vez mais. E quanto mais
o ser humano tiver sabedoria, prudência e sensatez, mais bons resultados vão acontecer no mundo de forma geral. Então, eu vou ler aqui alguns textos, são pequenos, mas eles falam muito a respeito disso, e eu espero que você medite em cada um dos textos que eu vou ler aqui. Todos esses textos estão no livro de Provérbios de Salomão, para a sua vida e para a minha vida hoje. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, como eu falei, capítulo 10, versículo 23, onde está escrito assim, ó: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Então, esse provérbio é importantíssimo. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está também no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Onde está escrito assim, ó: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, mais um provérbio aqui interessante a esse respeito para a nossa meditação. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios também, capítulo 12, no mesmo capítulo, agora no versículo 23. Mais embaixo aqui um pouquinho, ó. Já estou assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. E agora o próximo texto está também no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Onde está escrito assim, ó: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, esse é o provérbio que esse é o provérbio que as pessoas devem meditar nele hoje. Porque ele diz assim, ó: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É muito bem claro esse texto, esse provérbio. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui também, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 3. Está escrito assim, ó: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Então, esse provérbio também é importante para a nossa meditação a respeito desse assunto. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Provérbios, capítulo 14. Eu li agora versículo 8. Eu li o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 3, agora eu vou ler o versículo 8. É um pouco mais embaixo aqui, ó. Está escrito assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Então, mais um provérbio aqui para a nossa própria meditação. Quem meditar nesses provérbios vai entender que o melhor é ser sábio e prudente e deixar a insensatez para ser jogada fora de sua vida para sempre. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro também de Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Aqui achei, ó. Está escrito assim, ó: preste atenção nesse provérbio aqui que é muito interessante. De que serviria o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Vou repetir, ó. De que serviria o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Então esse provérbio é muito interessante a respeito desse assunto. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui é no capítulo 18 do livro do Provérbios de Salomão, capítulo 18 de Provérbios de Salomão, versículo 2. Onde está escrito assim, ó:
O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então, o insensato, seja ele quem for hoje, ele não tem prazer no entendimento. Ele não tem prazer em ter entendimento das coisas. Isso não é o prazer dele. O prazer dele é externar o seu interior. O prazer dele se constitui apenas nisso, consiste apenas nisso, em externar o seu interior e nunca em querer ter entendimento. Essa é a verdade. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículo 9. Onde está escrito assim, ó. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, não perca o seu tempo em falar coisas ao ouvido do insensato para que ele possa ouvir, porque ele vai desprezar todas as suas palavras, como está escrito aqui. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, ele vai desprezar a sabedoria das tuas palavras, mesmo que elas sejam boas, importantes e saudáveis. Ele não vai querer dar ouvidos a isso, em tempo algum. Esse provérbio expressa essa realidade. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios, também de Salomão, capítulo 26. Provérbios de Salomão, capítulo 26, versículo 4. Onde está escrito assim, ó. Não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Se você não quer se tornar semelhante a um insensato, não responda a ele segundo a sua própria estultícia. Não responda com estultícia, porque senão você vai ser igual ao insensato que existe por aí no mundo. Agora também aqui no capítulo 26, versículo 12. Deixa eu ver aqui. Provérbios 26, versículo 12. Está escrito assim, ó. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Veja bem, ó. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Então, essa questão, às vezes a pessoa é sábia, mas é sábia aos seus próprios olhos, em seu próprio conceito. Ela se acha sábia. Ela tenta ostentar uma sabedoria, assim, aos seus próprios olhos. Então, esse provérbio aqui diz isso aqui, ó. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Esse é um provérbio para se pensar a respeito disso. Agora eu vou ler aqui Provérbios capítulo 28, versículo 26. Provérbios Salomão, capítulo 8, versículo 26. Está escrito assim, ó. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Qual dessas duas pessoas você é hoje? Você é aquele que confia no seu próprio coração? Porque se você confiar no seu próprio coração, segundo esse provérbio aqui, tal pessoa é insensata. Porque está escrito, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então,
é melhor andar na sabedoria, porque essa pessoa será salva, seja ela quem for. Isso é um estímulo a você não querer ser insensato, e sim ser sábio, porque o sábio será salvo. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 11. Então está escrito assim, ó: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Vou repetir aqui, ó. O insensato expande toda a sua ira. Ele não consegue controlar a sua ira. Ele exterioriza a sua ira. Ele coloca a sua ira para fora. Ele pratica a ira. E isso é algo muito errado hoje em dia. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Então, quem é sábio vai reprimir a sua ira. Não vai exteriorizar, vai reprimir. Então, é melhor reprimir a ira. Isso demonstra que você é sábio. Mas o insensato, que não tem sabedoria, ele expande a sua ira. Então, esse é o procedimento errado. Então, esses provérbios falam sobre o insensato e o sábio. E, pelo que vimos aqui, ser insensato é algo totalmente errado para o ser humano. Os piores resultados na vida da pessoa vão acontecer se ele for insensato. E isso, um ser humano normal, sensato, não vai querer esses erros em sua vida. Esses erros podem levar ele a ser preso ou a ser morto, enfim. Só coisas más poderão vir dessa insensatez. Então, é preciso retornar à sensatez hoje, se purificar dos erros da insensatez e voltar para a prática do que é bom. Você tem que ser justo, piedoso e irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Você não pode se deixar envolver, se enredar pela insensatez. Insensatez é algo errado. Nós vimos aqui nesses textos, que são muito claros e evidentes, para que agora possamos pensar no que é melhor para as nossas vidas. E o melhor é a sabedoria, a prudência, a inteligência, a sensatez. Todas essas coisas boas têm que ser cultivadas, praticadas por cada um de nós. Isso tem que estar em nosso corpo, alma e espírito, em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Sempre tem que ser assim. Isso é bom demais. Não perca a chance, a oportunidade que você tem agora de ser sábio e poder agora sepultar a insensatez, fazê-la morrer. Corte o mal da insensatez pela raiz para sempre de sua vida. E comece a deixar a sabedoria crescer. A sabedoria dá bons frutos em sua vida, bons resultados, boas consequências. A pequeno, médio e longo prazo. Isso é bom demais. Quem for sábio e inteligente hoje, com certeza vai querer isso para a sua vida. É melhor termos uma vida que seja baseada na sabedoria, na prudência, na sensatez, na inteligência, do que na insensatez. Não há nada que possa vir de bom da insensatez. A insensatez é algo mau e nocivo para o ser humano. Estraga o ser humano. E a humanidade não pode ser estragada pela insensatez. Ninguém na humanidade hoje pode ser estragada ou estragado pela insensatez. Ninguém mesmo. É preciso se conscientizar disso hoje. O que eu li aqui nesses textos foi com esse objetivo. E eu espero que esse objetivo se cumpra na sua vida, assim como também tem que se cumprir na minha vida também. Porque, como eu falei no início,
que eu ia falar aqui ia ser tanto bom para com você como para comigo. Então, agora nós temos algo em comum, que é querer não deixar a insensatez nos dominar, e sim a sabedoria, a prudência, a inteligência e a sensatez. Isso sim tem que fazer parte da nossa vida dia após dia. Então eu espero que isso aconteça em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.